irmãos que fizeram aqui a exposição dos louvores aqui. É aqui, ó, o joelho. O céu se movimenta quando o crente cheio da unção. Deus ouve a oração, irmãos. E às vezes, sabe por que você não está recebendo? É porque você não largou a mentira. Você não largou o pecado. Você não largou a pornografia. Irmãos, tem tanta gente que está nesse hábito, nesse vício da pornografia. Irmãos, isso tudo suga a sua comunhão com Deus. Porque Deus, irmãos, Ele não tem comunhão com o crente desconcertado. Você quer ver Deus ficar feliz com você? É quando você renuncia o mundo. É quando você renuncia o adultério. É quando você entra no caminho da obediência. Irmãos, Deus, Ele tem prazer de ouvir o gemido daqueles que clamam, irmãos, daqueles que têm largado o jugo do pecado. E muitas das vezes, irmãos, a gente não recebe porque a gente não dá testemunho. A gente vive na prática de cantar música profana, música do mundo. Tem pessoas que bebem, irmãos. A gente tem que largar, irmãos, o que a gente fazia lá atrás no mundo. A gente, quando vem para a presença de Deus, irmãos, a gente vai viver uma novidade de vida. Tudo aquilo que nos aprisionava lá atrás, irmãos, a gente é livre. Aleluia. Se você quiser beber, você pode beber, mas para que você é livre da bebida, é livre do álcool? Se a gente quiser prostituir, a gente pode se prostituir, mas a gente é livre, irmãos. A gente não precisa de ter essa prática na nossa vida, porque nós já fomos libertos. Aleluia. Quando nós somos libertos, irmãos, das coisas que vão ficar nessa terra, irmãos, o Senhor dos altos céus, Ele nos livra da opressão. Aleluia. E Deus nesta noite chama a igreja a responsabilidade. Deus nesta noite está dizendo assim para você: você quer ser liberto da opressão? Quer ser liberto? Os problemas que tem te aprisionado, que tem te tirado da fome, que tem te tirado do sono. Se levanta. Faça como Ana. Alguém vai olhar para você e vai fazer como Ana. Você está embriagada. Para que tanto ora? Para que tanto vem na igreja? Para que tanto você renuncia o mundo? Alguém vai dizer assim: para ir para o céu não precisa largar a mentira, não precisa largar nada. Porque Deus só quer um coração assim, sem ver tão fácil, né? Só vai subir o coração cheio de asinha. Não é assim, irmãos, que funciona. A gente precisa largar aquilo que nos afasta de Deus. A gente precisa deixar tudo para a gente ter uma comunhão com Deus, para a gente ter uma vida reta com Deus. Glória a Deus. Porque quando você se posicionar no mundo espiritual, Deus, Ele vai se levantar do seu trono ao seu respeito. Quando você largar a mágoa, irmãos, quantas pessoas estão aprisionadas na mágoa? Quantas pessoas estão aprisionadas no ódio? Não conseguem perdoar? Irmãos, isso tudo é uma prisão que te aprisiona no mundo espiritual e a sua oração ela fica presa. Só que quando você falar assim: Deus, eu quero me libertar. Quando você começar a gemer, às vezes você não tem nem mais força para orar, mas se você gemer, irmãos, o céu vai se movimentar. Aleluia. Se você nesta noite entender que as prisões que estavam te aprisionando, hoje Deus, Ele traz a resposta do céu para a sua vida. Libertação. Irmãos, Deus quer nos libertar das opressões. Porque as prisões, elas nos levam à morte. Primeiro a morte espiritual, depois a morte física, porque se você não perdoa, gera mágoa. E a mágoa, irmãos, ela traz no seu corpo físico uma destruição que te coloca no som de enfermidade. Aí você vai no médico, o médico não acha nada, porque tudo é aqui, ó. É prisão. A sua mente está aprisionada. Irmãos, os nossos jovens hoje, eles estão aprisionados pelo sistema. Os nossos jovens hoje se cortam. Eles não têm mais vontade de morar no céu, eles não têm mais vontade de servir a Deus, porque estão aprisionados, irmãos, com o celular na mão. Irmãos, tem pessoas que não largam da comida, não largam o celular. Tem pessoas, irmãos, que vai ao banheiro, não largam o celular. Irmãos, Deus não quer que você
seja prisioneiro do celular. Deus, Ele quer que a sua casa seja liberta das opressões. Tem homem, tem mulher que não conversa com outro, irmãos, porque o tempo todo está conectado no mundo virtual, mas não está conectado com a sua mulher, com o seu filho, com o seu esposo, irmãos. Deus quer que nós nos libertamos das prisões que estão nos aprisionando, que são prisões, irmãos, dentro da nossa casa. A nossa casa tem sido vítima do sistema, tem sido vítima do diabo, e Deus, nesta noite, Ele levantou do seu trono para nos libertar das prisões que estavam nos aprisionando. Nosso Senhor, Ele é a nossa força. Por mais que você não tenha força para orar, irmãos, o Senhor só quer que você faça o que se levanta. E quando você, irmãos, deixa de ceiar, você dá um passo para ir para o mundo. Hoje eu vou ceiar, irmãos. Se você não sair daqui 2 meses, já está lá no mundo. Porque, irmãos, a ceia, ela não sustenta. Porque quando você come um pão vivo, que desceu do céu, irmãos, para te alimentar, a gente precisa, irmãos, estar em comunhão com a nossa igreja. A gente precisa estar ligado no corpo. Porque se você não estiver ligado no corpo, você é presa fácil do diabo. Irmãos, o mundo espiritual não brinca não, tá? Às vezes, irmãos, você não entende, não conhece quem é o mundo espiritual. A gente está aqui, mas, irmãos, na atmosfera aqui, irmãos, tem nuvens de demônio. A Bíblia diz que o tempo todo a gente é atacado. É de manhã, de tarde, de noite. São setas que são lançadas, são dados. O diabo, irmãos, ele está em lado de fora lançando seus dados, as suas setas inflamadas. Irmãos, é onde que essas setas inflamadas batem, ela inflama. E só tem um que desinflama, irmãos, que é Jesus. É por isso que você tem que estar o tempo todo ligado. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quer ser livre hoje? Clama pelo sangue. Quer ser liberto da opressão? Clama pelo sangue, irmãos. Quando as pessoas estão se matando, o suicídio não estou com conta. As pessoas estão aprisionadas, não têm mais vontade de viver. A ansiedade daí a pessoa estão presas em coisas que ainda nem aconteceu com o futuro. A depressão, são pessoas que estão presas, irmãos, naquilo que está vivenciando. Vamos, irmãos, nos levantar, nos posicionar, porque, irmãos, as guerras estão dentro da nossa casa que nós estamos sendo travadas. Nós estamos lutando com demônios opressores que têm aprisionado a nossa casa, a nossa família. Se você nesta noite crê que Deus Ele vai libertar a sua casa, se você nesta noite crê, o seu milagre está sendo gerado. Porque quando Ana entendeu que ela precisava se posicionar, sabe o que ela fez? Ela voltou ao Senhor. Quer ser liberto daquilo que estava te humilhando, daquilo que estava te aprisionando. Mas não volta ao Senhor. Ela disse assim, ó: se o Senhor me deres um filho varão, ela escolheu o que ela queria. Eu vou ofertar ao Senhor. Irmãos, quando um crente se levanta, cheio do Espírito Santo, quando ele se posiciona, que ele estava vivenciando a morte espiritual, e quando ele fala assim para o Senhor: se o Senhor me deres, eu vou te servir de verdade. Irmãos, tem pessoas que prometem a Deus: se o Senhor me der uma porta de emprego, eu vou dizimar. Se o Senhor me der um trabalho, o primeiro salário eu vou dar para o Senhor. Mas quando ele está passando a necessidade, ele esqueceu do voto que ele fez. Irmãos, Deus ele só age quando ele vê verdade dentro de nós. Porque Deus viu verdade dentro do coração de Ana. Quer receber vitória? Deus quer ver verdade dentro do seu coração. O que tem aí dentro? O que você está ofertando a Deus de melhor dentro do teu coração? Tem mentira, tem engano, tem falsidade? O que está aí dentro que está te impedindo de receber aquilo que é de Deus? Porque, irmãos, quando há verdade dentro de nós, irmãos,
crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele se posiciona. Adorar o Senhor no templo. Irmãos, as nossas vitórias, elas são colocadas dentro do templo. Porque todas as vezes que você olhar a palavra de Deus, irmãos, você vai ver todos adorando o Senhor no templo. Porque quando Josafá ele foi vencer as guerras contra os 3 exércitos, onde que ele estava? No templo. Ele agregou jejum, oração para todo mundo. Ó Jerusalém, até os animais, diz a Bíblia que até os animais têm que jejuar, irmãos. Você hoje não jejua mais. Os crentes de hoje nem sabem como que é vencer guerra, porque eles não oram, eles não jejuam de madrugada, irmãos. Às vezes você acorda de madrugada, o Senhor está te levantando para você orar. E de madrugada às 3 horas, irmãos, os portais do inferno, irmãos, se levantam. Você já percebeu que as piores tragédias é tudo de madrugada? Porque enquanto, irmãos, o diabo ele está ao derramar da terra para trazer destruição, Deus quer levantar um crente cheio do Espírito Santo para interceder. Porque enquanto você está intercedendo, irmãos, Deus ele está trabalhando ao nosso favor. Glória a Deus. A igreja precisa voltar a orar, irmãos. A igreja precisa voltar a jejuar. Porque só vence guerra quem adora. E sabe qual foi dada a ordem de Deus para Josafá? Somente quem adora, Josafá. E às vezes, irmãos, você vem na igreja e você nem quer louvar, você nem quer adorar. Porque enquanto nós estamos adorando, irmãos, ordens são dadas no mundo espiritual ao seu respeito. Porque quando Josafá, sabe o que ele fez? Ele colocou os levitas na frente do exército. Enquanto os levitas estavam lá adorando, rendei graças ao Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor estava lá visitando o exército. Aleluia. E o exército começou a guerrear contra o outro. Sabe qual foi a ordem de Deus? Se posiciona, me adora, fica parado. E às vezes você está na guerra, você está agitado, você está falando. Irmãos, a tendência de quando a gente está com problema é a gente murmurar, a gente questionar. E a gente não viu Ana murmurando, a gente não viu Ana questionando, a gente viu Ana orando. A gente viu Josafá, sabe fazendo o quê? Orou. E chamou os profetas, irmãos. Às vezes você não dá valor aos profetas, irmãos. Porque quando Deus levantou Jaziel no meio da congregação, irmãos, quando Deus levanta profeta na igreja, é para dar livramento. Aleluia. Quando Deus levanta o profeta, diz assim: meu filho, não faz isso não, porque aí é caminho de morte. Se você ouvir a morte, irmãos, você vai estar livrado da morte. Porque quando Deus levanta os profetas, irmãos, é para dar livramento. Aleluia. E Josafá disse assim: ó, dai ouvido a Deus e aos profetas, e vocês vão prosperar. Às vezes Deus usa o seu pastor e fala com você, te puxa a sua orelha e você fica com raiva do pastor. Deus está usando o profeta maior, que é o anjo da igreja, para te impedir de você cair no abismo. Aleluia. E às vezes você não dá ouvido à voz do homem de Deus. E que nesta noite, irmãos, quer que o seu milagre seja gerado. Se posiciona. Aleluia. E fica encarado. E adore. Não tem outra maneira de vencer guerra se não for desse jeito. E se você ainda está passando o que está passando, porque você não se posicionou, porque você não está adorando, porque Deus ainda não viu verdade dentro do teu coração. Porque na hora que Deus olhar e ver verdade no teu coração, sabe o que vai acontecer? Bora de novo para mim, meu filho. O 102. Glória a Deus. Salmo 102, versículo 19. Põe para mim aí. Quando Deus vê verdade dentro do teu coração, pois olhou desde o alto do seu santuário, e desde os céus o Senhor contemplou a terra, o próximo, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Quando Deus vê verdade dentro do teu coração, Ele levanta do seu trono para ouvir o seu gemido, para te libertar da prisão espiritual, para te libertar da opressão, porque você já estava sentenciado à morte. Deus não quer que nós morremos espiritualmente. Deus Ele quer nos dar vida e vida com mudança. Vamos ficar de pé? Vamos guerrear nessa noite?
Deus. Quer ser liberto nesta noite? Olha para o teu pastor para orar de misericórdia, porque a responsabilidade de carregar todo mundo nas costas está em cima desses dois aqui. Vocês nem têm noção do que eles passam. Não só quem está na frente da obra sabe o que é sofrer pela obra, pagar o preço pela obra. E às vezes você está murmurando, está falando de alguém que está orando por você, irmão, isso é um perigo. O espírito da rebelião nos leva o homem à destruição. Vamos parar de ser rebelde nessa noite? Olha para o teu pastor, depois você vai ter um abraço dele e fala assim: pastor e pastora, me perdoa. Porque, irmãos, quando a gente obedece a ordenança de Deus, o céu se compadece da gente. Vamos levantar a mão para cá, vamos orar por eles. O Senhor fala assim: a gente precisa montar cobertura por quem está na frente. Porque as retaliações estão aí, sabe onde o diabo está comendo? É dentro da casa do pastor. O diabo quer destruir a família do pastor, quer destruir a vida do pastor, quer destruir a vida da pastora. E às vezes, irmãos, você nem lembra de interceder pelo seu pastor. Irmãos, toda a igreja que eu trabalho na intercessão da oração vem mais cedo, irmãos. Paga o preço da oração, paga o preço do jejum. Vamos voltar a guerrear no mundo espiritual, porque a gente precisa usar as armas corretas para vencer guerra. E só vence guerra, irmãos, quem se posiciona. Vamos orar por eles. Senhor Deus e Pai, Pai, aqui estão os teus ungidos, os teus filhos, meu Pai, que está com a incumbência de preparar esse rebanho para morar no céu. Porque a função do pastor, Pai, é de guiar, de direcionar a igreja a morar no céu. Porque quando nós negligenciamos o chamado, meu Pai, matamos. Pai, que os teus filhos, meu Pai, a partir de hoje eles usam o cajado que está sobre a mão deles. Porque o diabo queria impedir que o cajado fosse usado. Ai, mas o Senhor desceu dos céus e olhou e contemplou para ouvir o gemido deste casal, meu Pai, porque havia prisões espirituais para tentar aprisionar, para tentar paralisar, mas o Senhor está guerreando, o Senhor está visitando a casa deles, o Senhor está visitando a família, o Senhor está libertando pessoas que estavam sendo desafiadas à morte. O Senhor está repreendendo o espírito da confusão. O Senhor está repreendendo o espírito da opressão. O Senhor está desfazendo projetos do inferno contra a vida dos teus filhos nesta noite. E a ordenança do Senhor é para eles nesta noite: é pregar a verdade, é falar o verdadeiro evangelho. Porque quando nós obedecemos a ordenança do Senhor, quando nós obedecemos o chamado, porque o Senhor chamou, meu Pai, os teus filhos para pregar a verdade. É quantas pessoas que não gostam deles, quantas pessoas